sustentada pela política, pela ética e moral e pela religião. A política, a ideia de polis, vem da Grécia. A ética vem de Roma. E a moral vem do judaísmo. Então a gente vive, a civilização ocidental aprendeu a viver sustentada por essas três colunas: ético, moral e religiosa. As relações políticas e interpessoais, a filosofia grega, a religião judaico-cristã, elas sustentam o nosso comportamento. Por que nós não fazemos determinadas coisas? Por causa da ética, da moral, da fé e da política, da justiça, o senso do equilíbrio e das relações humanas. Então, quando a gente olha para esses homens, eles estavam sobre a opressão romana, porque um novo rei poderia se levantar. E você pode imaginar que era o Galileu, onde se movimentava, as multidões iam até ele, onde pregava, as pessoas convergiam até ele. Ele não tinha um palácio, trono, não tinha tropas, não tinha cavalos, não tinha guarnições. Ele só tinha o Senhor. Todos o seguiam. Você pode imaginar o confronto para a filosofia grega, que tinha Adonis, Poseidon, que tinha Zeus como supremo Deus, Afrodite, Dionísio, Hermes, o Deus que se olhava na água e via beleza. Esqueci-me. Daqui a pouco. Quem? Narciso. Obrigado. Narciso. Imagina para o panteão de deuses e divindades gregas, o apóstolo Paulo levantar lá e dizer assim, ó, o Deus que eu prego é esse aqui, que não tem nenhuma estátua, nenhum busto sobre ele, é o Deus desconhecido, é sobre o Deus desconhecido que eu quero pregar. Você imagina o perigo para a filosofia grega, toda a desconstrução do pensamento grego a partir do evangelho de Jesus. Agora você imagina o perigo que era para o judaísmo, quando os judeus religiosos, que absolutamente eram os fariseus, comprometidos com a leitura da palavra, escreviam Iavé num tetagrama ao lado, porque eles não podiam tocar nos rolos, nos pergaminhos da escritura. E chega alguém que diz, o verbo se fez carne, o logos, o conhecimento se tornou gente. Então Jesus era muito perigoso para o sistema naquele tempo. Aqueles homens, Cleópas e seu amigo, estavam nessa tensão em que todos estavam sob a expectativa da morte do Galileu, da morte daquele que dizia que era o rei dos judeus, e um burburinho que estava dizendo, olha, ele ressuscitou. Os apóstolos, depois de todos eles serem espalhados na perseguição que prendeu a Jesus, se reencontram em uma casa e aguardam a ressurreição do Mestre. E Jesus aparece a eles. E nessa jornada das revelações de Cristo, no dia da sua ressurreição, acontece isso que a gente vai ler aqui agora. Lucas 24 diz assim, versículo 13. Não é o 11, é o 13, obrigado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos, olhos fechados. Eles estavam tão decepcionados que eles não conseguiam enxergar que aquele que estava ao lado deles era o próprio Mestre. Os seus olhos estavam como que impedidos. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa?
e de que ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, aí ele começa, né? Eles estão apresentando a crítica, mas aí eles ponderam. Não, tudo bem. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco, nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: honestos, a palavra honesto significa louco, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que um Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém, irmãos? Que texto apaixonante. Ó Deus, obrigado por essa noite. Fala com a gente, Deus. Eu sinto que é uma angústia no teu coração, Senhor. Ela me alcança, mas me sustenta nas tuas mãos. Fala com a gente, porque nós estamos vivendo de uma forma errada, Senhor. Nós não queremos viver um evangelho religioso. Nós não queremos viver uma religiosidade cristã, com um dia, com hora, com local, com comportamento. Nós queremos viver a glória do teu nome, Deus. Nós queremos te experimentar quando a gente deita. Nós queremos te sentir quando a gente levanta. Nós queremos te perceber no momento das crises existenciais. Nós queremos te olhar e te enxergar quando o marido não nos entende, quando a esposa não nos compreende, quando os filhos nos assustam, quando os pais não entendem os filhos, quando a casa passa pelo aperto, quando o trabalho nos ameaça, quando o perigo chega próximo. Nós queremos andar com o Cristo vivo. Por favor, Jesus, tira esse mito do nosso coração de uma celebração da Páscoa apenas doutrinária, dogmática, que é tão importante, mas o Senhor está para além disso. Porque uma casa não se faz apenas com fundamentos e com alicerces. Uma casa não se faz apenas com as colunas que o sustentam. Há de ser necessário construir sobre ela. Então a doutrina nos sustenta, mas a vida cristã nos consolida. A doutrina nos fundamenta, mas a vivência do Evangelho nos transforma. E o que nós queremos essa noite é que a tua glória enche esse lugar, Jesus. Nós não queremos cantar uma coisa e viver outra. Nós não queremos pregar uma coisa e viver outra. Cristo, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Ó Deus, eu te vi nessas crianças. Obrigado, o Senhor é exaltado, Deus. Fala com a gente hoje em nome de Jesus. Como é que a gente pode aprender a andar com Cristo? O que acontece quando a gente anda com esse Cristo, o Cristo vivo? Quem é esse Cristo vivo? Quando Cleopas e seu amigo estão andando pela estrada,
Eles estão tão frustrados. Eu não sei se alguém aqui já se frustrou. Frustração quase que irremediavelmente está relacionada a expectativas mal dimensionadas. A gente se frustra porque a gente coloca expectativa demais em pessoas, em circunstâncias, em ocasiões, e a gente vai com o coração completamente entregue àquilo, e muitas vezes não dá certo. Muitas vezes não acontece como a gente espera, e a gente não sabe lidar com a decepção, e a decepção é a irmã da frustração. A decepção é o sentimento do momento, a frustração é o sentimento que continua na gente. Primeiro você se decepciona, e se você for maduro na fé, você consegue reagir à decepção e localizar o sentimento, e dizer, não, realmente eu me decepcionei, mas eu hiperdimensionei minha expectativa, então eu não vou levar isso adiante. Então você mata o poder da decepção. Mas tem gente não que gosta. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar alimentando, mexendo na ferida? Sabe aquela pessoa que tem um machucado, aí o machucado começa a criar casca? Já aconteceu isso com você? Do machucado começa a criar casca, aí a gente vai lá e faz o quê? Tira a casca. Uau, é horrível. E aí você se satisfaz por um microsegundo, porque você queria tirar aquela casca, queria. Aí você tira, a ferida aumenta. Você trata, cuida, cria uma nova casca, você faz o quê? Tira a casca. A frustração é isso, é a gente pegar a decepção e dar um up nela, e dar uma valorização nela. Alguém te decepcionou. Qual é o primeiro passo? Rede social. Não sei se eu posso confiar em toda. A gente começa, né? Senhor, somente o Senhor. Você acha que é doxologia? Não, cara. É frustração. Você acha que ele está adorando ele? Só posso confiar em ti. Você acha que é um voto de fé, de lealdade? Não, é frustração. Esses caras estavam arrebentados. Por quê? Porque eles tinham uma enorme expectativa no Senhor. Mas há um terceiro elemento, além da decepção e da frustração, que é precipitação. Você conhece alguém precipitado, irmão? Levanta a mão. Você conhece alguém precipitado? Levanta a mão. Sei. Vou fazer de novo, assim. Você já se precipitou em algum momento? Levanta a mão assim. Ah, meu Deus. Então você conhece alguém, né? Ok, Nossa. Eu me lembro que no dia, em janeiro, eu recebi o convite para ir para a Coreia. E a viagem era em novembro. Você imagina você ficar um ano sem dormir na Coreia. Avião, 24 horas, voo, não sei o quê, pá. A gente tem sentimentos que vão governando a gente, quando a tua vida e quando a minha vida é governada pela alma. Preste atenção no que eu falar aqui, é muito importante. Você é corpo, alma e espírito. Então você tem uma relação de afeto com o alto e tem uma relação humana. Você é carne e espírito. Então quando a tua alma, que aglutina todas as tuas vivências, experiências, emoções, dores, pensamentos, reflexões, vontades e desejos, quando essa alma começa a governar o teu coração, você está caminhando para a ruína. Porque a vida foi feita para ser governada pelo espírito. Então a relação do homem não é uma relação de subordinação do espírito para com a alma. Ao contrário, o objetivo de Deus é que a alma que está aí em você e em mim seja subordinada ao meu espírito, ao espírito de Deus. E esses homens estavam arrebentados. Eles confiaram em Jesus, mas eles se precipitaram, porque olha para mim, eles estavam no dia do milagre. A primeira coisa que você precisa aprender hoje é que talvez hoje seja o dia que Deus vai mudar a tua história, amém? Talvez essa semana Deus vai fazer algo que nunca fez na sua vida. Talvez esta seja a semana a qual você nunca viveu, mas porque você já viveu semanas infindáveis de frustrações que nunca acabam, você acaba sentenciando como se Deus não pudesse agir de uma forma diferente. Não se precipite, confia em Deus, vale a pena confiar no Senhor. Cara, eles estavam no dia do milagre, no dia da ressurreição. Sabe o que é isso? Já aconteceu com você? Você fala assim, cara, eu estava ali, pastor, eu estava na minha mão, eu me precipitei, perdi de bobeira. Eles começam a andar, e Jerusalém até Emaús era uma caminhada de 11 quilômetros.
Então você imagina que você está andando 11 quilômetros. E estão murmurando, reclamando, chorando, resmungando. Pô, cara, ele disse que ia ressuscitar, a gente acreditou nisso. É bem verdade, disse um amigo de Cleópas. As mulheres viram, cara. O túmulo estava vazio. Mas você viu? Alguém viu? Pode confiar em mulher? Sabe que mulher vê um monte de coisa, né? Sabe que mulher já aumenta tudo, né? E eles estavam ali discutindo. Irmão, eu estou conjecturando, amém? E eu não acredito que mulher inventa tudo não, amém? Tô. Aleluia. Eles estavam lá andando e de repente quem chega? Um terceiro viajante. Quem era o terceiro viajante? Quem sabe? Jesus, cara. Jesus começa a andar com eles. E fala assim, rapaz, que assunto interessante. Eles estão falando sobre quem? Haha, você tá maluco, cara? Você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? Como que aconteceu em Jerusalém? Do Nazireu. Aquele que prometeu para a gente que ia cuidar de nós. Aquele que prometeu que ia ressuscitar. Aquele que nos inspirou a andar com Deus. Aquele que queimou o nosso coração. Aquele que mudou a nossa história. Cara, crucificaram ele. E aí? Ah, ele morreu. Muito bem. E? Bom, o túmulo está vazio. É uma pista. Mas não ressuscitou não, as mulheres viram, alguns disseram, mas hoje é o terceiro dia. E eles vão caminhando, cara. E essa caminhada me mostra algumas coisas muito importantes que acontecem comigo e com você. É que a primeira coisa é que esse Cristo vivo é o Cristo que nos dá suporte. Porque o Senhor se aproxima deles. Porque eles estavam tristes. A nossa tristeza é importante para Deus. O nosso semblante descaído é importante para Deus. As nossas lágrimas são importantes para o Senhor. Deus sabe como está o seu coração essa noite. Deus sabe como está o meu coração essa noite. Deus sabe como está a tua história essa noite. A Bíblia diz, no versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que você está triste. Eu cumprimento as pessoas assim, firme na rocha. Ela vai falar comigo um abraço, ei pastor, tudo bem? Tudo bem, firme na rocha. Aí eu dou uma provocada assim, né? Firme na rocha. Aí a pessoa... Sabe, a gente está vivendo numa sociedade adoecida. E se a gente não compreender isso, o adoecimento vai chegar. E não apenas chega, mas ele se instala na nossa casa. Se instala no nosso coração. Jesus olha para a tristeza daqueles homens. Porque a tristeza do nosso coração toca o coração de Deus. A tristeza do coração da humanidade chega até Deus. Quando Deus chama Moisés e faz um fogo lá na sarça, e aquele fogo arde e não se consome, Deus fala para Moisés, Moisés, o clamor e a tristeza do meu povo que está escravo chegou até mim. Então Deus sabe quando a gente está fazendo manha. Deus sabe quando a gente está fazendo malcriação. Deus sabe quando a gente está dando chilique, mas Deus sabe quando a tristeza é coisa séria. Deus sabe quando o nosso olhar começa a perder o brilho. Deus sabe quando as lágrimas começam a cair pelo canto dos nossos olhos. Deus sabe a dor que a gente pode suportar e a dor que a gente jamais iria aguentar. Ele caminha do nosso lado porque Ele se importa conosco. O Cristo que está vivo é um Cristo que se importa com você. É um Cristo que se importa com esta igreja. É um Cristo que se importa com a família de Deus reunida na terra. É um Cristo que se importa com as nações. A tristeza alcança o coração de Jesus. E Jesus se aproxima de gente triste. Havia uma mulher, tinha perdido o marido, mas tinha um filho. E o filho estava ali para ajudar a sustentar a casa. Porque a casa é um lugar de aprendizagem. Talvez sua mãe tenha perdido seu pai, talvez sua mãe tenha separado seu pai, você lá como homem está ali para ajudar a sua mãe. A tua casa, ela vai mostrar para você aquilo que você será
na casa onde você construir com a sua esposa, e aquele cuidado que você tem com a sua mãe, vai revelar muito do cuidado que você terá com a sua esposa. Aquele menino sustentava a casa, ajudava a mãe, de repente ele morre. E ela sai num cortejo fúnebre, sem marido e agora sem filho. Mas tinha um detalhe na conversa: Jesus foi ao encontro dela, amém, irmãos? O cortejo de dor encontrou com o cortejo da alegria. E quando a morte encontra com a vida sempre vence, aleluia. Ele toca no esquife, ele toca no caixão e diz para aquele menino, filho da viúva de Naim: levanta, meu filho. Ele levanta. E aqueles irmãos que estavam fazendo uma ladainha de morte começam a cantar um cântico de celebração a Deus. A tua tristeza importa para Deus, a tua dor importa para Deus, as nossas lutas importam para Deus. O Cristo vivo é o Cristo que se importa conosco, amém, queridos? Posso ouvir um amém? Segundo lugar, então ele se importou e se achegou. E diz o verso 19, que eles começaram a falar dos problemas. E olha que expressão interessante. Verso 18 diz: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem cedido? E Jesus lhe perguntou: quais coisas? Cara, essa pergunta mexeu comigo. É como eu falar assim para Deus: cara, Senhor, você não sabe o que eu estou passando. E Jesus fala assim: o que o Senhor está passando? Sabe, o Cristo que está vivo te confronta. Ele é aquele que nos confronta diante das nossas crises. Ele é aquele que não desvaloriza, mas também não amplifica a nossa dor. Ele nos confronta. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz o quê? Por que você está me chamando de bom? O que está por trás desse bom aí? Você quer me bajular? Você quer me agradar? Ok. Vai, vende tudo que você tem. Pega a tua riqueza, vende ela. E vai além. Dá aos pobres. E depois vem e me segue. Aquele jovem entrou em crise. Porque a religião que ele tinha seguido até aquele dia, honrar pai e mãe, amar o Senhor em primeiro lugar, e guardar o sábado, e fazer tudo direitinho, quando o Senhor falou o seguinte: vai e vende tudo que você tem. E mais ainda, pega o produto da tua riqueza e dá para as pessoas. Porque tem gente que vende tudo que tem. Tem gente que não é apegado a coisas. Fala assim: vai lá e vende. Ele pega e vende e bota no banco. Mas dá para o pobre? Cara, ele foi o único cara que saiu triste da presença de Jesus. Ei, Jesus te confronta para saber, porque ele sabe, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele nos confronta para saber o que está no teu coração. Porque o coração do homem é enganoso, diz Jeremias. Quais são os problemas? Você não sabe tudo que está acontecendo em Israel. Que coisas estão acontecendo? Mal sabia Cleopas que ele era o protagonista de todas as coisas. Sabe o que eu quero dizer para você? Olha para mim. Jesus é o protagonista da nossa história, amém, irmãos? Ele quer se tornar o primeiro. A nossa história precisa ter um protagonista. E se você quiser assumir o protagonismo da sua história, você vai roubar o lugar de Deus. Mas se ele for o protagonista da nossa história, ele sempre vai poder nos revelar para que ele possa ser exaltado por meio de nós. O Cristo vivo é o Cristo que confronta as nossas crises. Tem gente que gosta de viver em crise. Tem gente que aprendeu a viver na crise porque a crise torna ela uma pessoa percebida. Já parou para perceber isso? Tem gente que tem tudo bem, cara. Olha para o lado da tua esposa, te ama. Olha para o lado dos teus filhos saudáveis. Cara, Deus te cercou de bens. Você tem um bom trabalho, tem um bom carro, uma boa família. Qual é a crise que você tem? Ah, pastor, financeira. Você e o mundo todo. Você tem que pensar que crise é, de fato, você não saber como enfrentar o problema sem ter nada disso que Deus te deu.
mas Deus te cercou de coisas boas. Então muitas vezes a gente amplifica o problema, a gente vai além. Já viu aquela pessoa que recebe uma notícia do médico e fala assim: olha, essa semana foi engraçada, a gente estava lá, a Aninha foi operar, um médico jovem. Eu espero que ele veja essa mensagem para a gente não fazer isso com mais ninguém. Um médico jovem, bonitão, talvez de origem, né, oriental, nariz bastante proeminente e articulado, jovem preocupado com a gente, sabe aquele médico jovem, bonitão, inteligente, comunicativo, não, fica tranquilo e tal. É o seguinte, a pedra dela a gente vai ter que operar, porque a pedra dela está localizada. Então, mas isso é tranquilo, a gente faz um videozinho, coloca lá uma coisa, opera por aqui, coloca uma sonda e faz assim, faz assado e tal. E a gente ficou, pô, glória a Deus, amém, que tranquilo, pô, do jeito que ele falou vai ser assim, operou, tchau, tô indo embora. Ele só tem um probleminha, é o seguinte, que já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, mas ó, não vai acontecer com vocês não, mas sabe como é que é, né? A gente não sabe, de repente ela tá boa aqui, pode acontecer com ela também. A gente falou assim, opa. Ele disse, não, porque quando a pedra está instalada, se a gente tira a pedra e tem uma infecção ali, e o exame dela deu que os leucócitos estão altos, então é sinal que ela tem uma infecçãozinha, e de repente, se a gente tirar a pedra, essa infecção assim, do nada, alcançar os olhos, pode dar uma infecção generalizada, pode dar uma sepse e ela morrer. Já aconteceu com umas 2, 3 pessoas, mas fica tranquilo, vai acontecer com ela. A Aninha me olhou assim, ela sem cor, eu sem cor. A gente olhou, não, bem, né, tranquilo. O mais engraçado, eu fui pro banheiro, depois que o médico saiu, e ela ficou na cama, e eu fui lá pro Google. O que é sepse? Quais são os sintomas da sepse? Caraca, e ela tinha tido na noite anterior calafrio, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, guarda minha esposa em nome de Jesus, por favor, Senhor. Comecei a orar no banheiro. Saí do banheiro ali, estava tranquilo assim. Aí, operou. Quando ela voltou, tudo bem, glória a Deus, tudo certinho. Aí eu contei para ela essa história. Ela disse assim, você não sabe. Na hora que você entrou no banheiro, eu corri pro Google. Disse, o que é sepse? Cara, a gente é assim. A gente, às vezes, ouve uma coisa que ela assim, ai, senti uma dor. Ih, essa dor aí, pronto, é exame, não sei o quê. A gente tem essa coisa. E Cristo, um dos papéis do Senhor na nossa história é acabar com as nossas meninices. Amém, irmão? É nos ensinar a confiar nele. É nos ensinar a depender dele. É nos ensinar a parar de hiperdimensionar as lutas, dificuldades que nos assolam e nos alcançam. É fazer a gente parar de viver em ciclos intermináveis de reclamações. É parar de fazer a gente viver dentro, cara, tá tudo bem na minha vida. Aí levanta, né, aquele irmãozinho diz assim, não, pastor, tá tudo bem, mas calma, porque, ó, sempre acontece algum mal, nunca tá tudo bem. Então espera que alguma coisa, sabe? Aquela pessoa que já te pré-anuncia que alguma coisa ruim vai acontecer. Querido, não anda comigo não, em nome de Jesus. Aleluia. A terceira coisa que o Cristo vivo faz e promove em nós é que Ele nos leva para a sua palavra. Os versos 25 e 26 dizem assim, então Jesus lhes disse, ó loucos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus olha para Cleópatra, seu amigo, cara, vocês não são meu discípulo? Vocês não me ouviram pregar que lá em Gênesis 3,15 estava dito que a serpente morderia o seu calcanhar, mas eu pisaria a cabeça dela. Que os profetas anunciaram o meu sofrimento, que Isaías descrevia a minha dor de maneira quase que uma pintura, detalhadamente, que ele seria desfigurado, humilhado, cuspido, apedrejado, que nele não havia beleza alguma, e que essas dores, feridas, esse transpassar da morte sobre a minha vida, era para trazer vida para você. Será que vocês não me ouviram falar sobre isso? Eu olho para Cleópatra, seu amigo, e vejo a igreja pós-moderna que sabe muito da Bíblia, mas vive pouco da Bíblia. Aplica pouco a Bíblia no seu coração.
Jesus confronta a gente com a sua palavra. Quanto tempo você dedica à palavra? Quanto tempo você mergulha na palavra? Quanto tempo nós gastamos com a sua palavra? O que nós conhecemos da sua palavra? Sabe, irmão, nós não podemos olhar isso como uma religião. Olha para mim, você que está aí atrás. Olha para mim, você que está aqui na frente. Presta atenção, eu estou falando com você, é com você mesmo. Se isso está te incomodando, glória a Deus por isso. Porque o remédio só faz efeito quando ele incomoda. Se você não está lendo a palavra, você está desnutrido espiritualmente. Pastor, por que minha vida está assim? Porque você está desnutrido. Pastor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque você não se alimenta. Ou alguém que não come, acredita que vai ter saúde. Alguém que não se nutre, acredita que vai ter saúde. Alguém que não se alimenta regularmente, alguém que não se alimenta e não come de maneira correta, não, a expectativa é doença, a expectativa é morte. A igreja brasileira precisa se reconciliar com a palavra. Nós, batistas, por muitos anos levamos um título e uma denominação que os nossos pais construíram. O batista é o povo da palavra. Aleluia. E os nossos pais e os nossos avós eram o povo da palavra. Mas nós somos o povo da palavra. Os nossos filhos são os filhos da palavra ou são os filhos do YouTube? Jesus fala assim, cara, vocês estão entendendo como desconhecer as profecias está interferindo na tua alma? Vocês estão entendendo que desconhecer as profecias está interferindo? Vocês estão mudando de cidade. Ei, tem gente que está mudando de cidade porque não conhece a profecia. Tem gente que está mudando de emprego porque não conhece a palavra. Tem gente que está mudando de casamento porque despreza os princípios. Tem gente que está mudando de relacionamento porque não conhece aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. O Cristo vivo é aquele que nos leva a sua palavra. Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ele estava dizendo para aqueles homens. Agora estavam ouvindo assim. E a Bíblia diz que ele veio falando. Olha lá, do versículo 27. Olha o que Jesus fez. E ele disse assim, e começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, ele veio começando pelo Pentateuco, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Ou seja, ele vinha contando, olha cara, em Gênesis fala sobre mim. Em Êxodo, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Levítico, eu sou o sacerdote. Ele vem contando um por um, em cada livro, aquilo que a Bíblia dizia sobre ele. E aqueles homens ficaram impactados. E aí eles chegaram em Emaús, pararam numa pousada e disseram, fica com a gente. Olha que coisa linda, não é? Jesus é tão bom que quando a gente está na presença dele, a última coisa que a gente quer na vida é que aquela experiência acabe. Eles disseram assim, fica com a gente, porque o sol já está se pondo, pousa aqui com a gente. Jesus entra na pousada e sentam à mesa. É a experiência que a gente vai ter agora. A mesa. Cleopas, seu amigo, e Jesus. E eles começam a partir o pão. E acontece algo tremendo. Diz o versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. 31. Então os seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles, Senhor. Esse texto me derruba, cara. Porque é possível que essa noite hajam pessoas que estão com escamas nos olhos. Não estão conseguindo enxergar com clareza. Não estão conseguindo ver o Senhor de forma nítida. Pastor, eu amo a Cristo, mas eu não estou vendo Ele nessa situação. O que eu tenho que fazer? Ter comunhão com Ele. Sentar Ele à tua mesa. Não é esperar o domingo chegar. Não é chegar terça-feira, cadê a Nil? Não é chegar nas terças de poder da Nil.
que é tremendo. Eu recebo os vídeos, ela manda para mim: pastor, hoje foi forte. Cadê o Frank? Eu localizo o Franklin pela cabeça branca, né? Aleluia. Quando você chegou, sua cabeça era cinza, Franklin. Aleluia. Terça-feira, Franklin ministrou na pastora Nil, rapaz, chapa. Nildinha foi de bicicleta lá em casa, pastor, hoje o negócio foi. Ah, que coisa linda, cara. Vem terça agora. Vamos estar juntos orando às 7 da manhã, cara. Faz um negócio diferente. Experimenta Deus como você nunca experimentou. Veja o Senhor como você nunca viu. Sinta Ele como você nunca sentiu. Mas não precisa esperar a terça, é hoje. A mesa é hoje. A oração é hoje. A experiência é hoje. O arrependimento é hoje. A mudança de hoje. A glória que Deus tem é para hoje. Sabe? O que nos impede de mudar, o que nos impede do evangelho entrar e sair rasgando tudo, e sair limpando tudo, e sair mudando tudo, e sair dando-nos uma nova chance de viver a vida que Deus tem para nós. Aqueles homens olharam para a mesa, um amigo falou: Cleopas, cadê Jesus? Cara, não sei. Cleopas, cadê Jesus? Cleopas, levanta, cadê? Abriram a porta. Ele foi. Jesus estava aparecendo lá para os discípulos, já não estava mais aqui. O Cristo vivo é o Cristo que senta na mesa conosco, é o Cristo que parte o pão e toma o cálice, é o Cristo que senta na tua mesa de café e te abençoa, é o Cristo que senta contigo no restaurante quando você não sabe o que vai fazer na tarde. É o Cristo que abençoa a tua casa, os teus filhos. Quando você senta, vê a tua esposa, os teus filhos na beirada da mesa e cumprindo o Salmo 128. Ele sentou à mesa. O Cristo vivo é o Cristo que anseia por comunhão com o seu povo, com a sua igreja. Há quanto tempo você não sente mais a presença dele? Há quanto tempo você já não canta mais quando está sozinho no carro? Há quanto tempo você não está na fila do banco pensando em Deus, no poder de Deus, na glória de Deus? Há quanto tempo você já não percebe Ele no sorriso do teu filho? Quando eles experimentaram comunhão, aconteceu 3 coisas. 3 poderosas mudanças. Primeira mudança: o que os impedia de enxergar caiu por terra. E eu quero que nessa comunhão de hoje, o que te impede de ver a glória de Deus caia por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar que os seus olhos serão abertos, amém, irmãos? Nossos olhos serão abertos. A Bíblia diz que quando ele desfrutou e partiu o pão, ele pegou o pão e disse: Cleopas, toma um pedaço. Deu para o amigo: toma um pedaço. Os olhos deles foram abertos. Sabe, a comunhão com Cristo tira as escamas do medo. A comunhão com Cristo tira as escamas do ódio. A comunhão com Cristo derrota as nossas mágoas. A comunhão com Cristo faz os nossos olhos voltarem a ver. A segunda coisa é que a comunhão gerou no coração deles uma paixão pela palavra. Veja o que diz a partir do versículo 31. Cleopas e seus amigos disseram: meu Deus. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora olha o 32. E disseram um para o outro, leia comigo, só esse pedacinho, leia comigo: porventura não ardia o coração quando ele... Você já imaginou eles andando e Jesus falando assim: cara, você sabe de quem Deus estava falando? Você sabe, ó, eu vou falar uma coisa para você, Cleopas, me ouve, cara, me ouve. Se liga nisso, Cleopas, vem você aqui, cara. Olha para mim aqui. Rapaz, tinha um homem chamado Daniel. O cara era sinistro. Que cara de Deus. E por ser fiel a mim,
por confiar em mim e por andar comigo, ele foi jogado na cova dos leões. Cara, você acredita? Eu fui lá. Eu vi, ninguém me falou, eu estava lá. E eu fechei a boca de todos os leões. Amém, irmãos? O amigo dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Rapaz, eu entrei naquela fornalha. Era eu que estava lá. É isso que ele está dizendo. Olha para mim aqui. Sabe o que ele está dizendo? Que naquele dia lá no hospital, era ele que estava lá. Naquele dia que você estava chorando de emprego, era ele que estava lá. É isso que ele está dizendo. Eu estarei contigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está vivo. Esta não é uma ceia que celebra um ritual. Esta é uma ceia que diz: Ele ressuscitou. Aleluia! Oh, aleluia! Aplaude! Ele está vivo. Ei! Ele estava lá. Estava com Daniel. Estava com Sadraque, com Mesaque e com Abednego. Estava com Josué. Estava com Davi diante de Golias. Ele estava com você e comigo nos momentos mais difíceis. Ele estava lá. Nas nossas vitórias, Ele estava nos encorajando. Vai mais um pouco, eu estou contigo. Vai, você vai conseguir. Não tenha medo, você venceu. Mas aconteceu uma terceira coisa. A Bíblia diz que o coração deles ficou queimando com a palavra. Eles começaram a se apaixonar. Eles aprenderam isso. Eu quero ensinar para a minha igreja. Sabe, nós temos pregado aqui palavra e poder. Porque não é possível você abrir a Escritura e não acontecer alguma coisa. A Escritura é a palavra viva de Deus. Ela é viva e eficaz. Amém, irmãos? Então é palavra e poder. Não pode ter poder sem palavra. Poder sem palavra é misticismo. Para de ficar procurando coisas místicas. Para de procurar revelação em cada esquina. Para de procurar gente que ao invés de vai ler a sua mão, vai, não, pastor, a pessoa disse tudo que está no meu coração. É taróloga? Ei, acorda. Poder que não tem fundamento na palavra não tem a ver com Deus. Palavra e poder. Mas há uma última coisa. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. E sabe o que significa voltar para Jerusalém? Significa voltar para o centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Eles voltaram para a missão. Hoje eu estou falando com gente que entrou aqui frustrada, cansada, desanimada. Mas hoje você volta para a missão de Deus para a tua vida. Hoje você volta para o centro da vontade de Deus para a tua casa. Hoje você começa a entender que andar com Deus não é brincadeira, mas é a melhor coisa do mundo. Eles voltam. E se eles estão indo para Jerusalém frustrados, Maria, estão indo para lá tristes, eles voltam igual você volta à escola de profetas. Eles voltaram queimando. Cara, vamos dizer para eles. Vamos dizer, Cleopas, ele está vivo. Eles abrem aonde o ambiente onde os discípulos estão. O que eles encontram? Eles encontram os discípulos adorando a Deus, dizendo assim: verdadeiramente, Cleopas, ele ressuscitou. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar. Olha para o teu irmão aí, diz isso para ele, cara. Olha para o teu irmão. Olha lá, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Não apareceu apenas a você, Cleopas. Ele já começou a fazer milagre. Ele mudou a história de Simão. Ele pescou 153 grandes peixes. Ele voltou para a missão. Ama-me, Pedro, tu me amas. Eu te amo. Pedro, tu me amas. Eu te amo. Pedro, volta para a missão. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Hoje, em nome de Jesus, os seus olhos serão abertos. Amém? Seu coração será aquecido. Amém? A sua missão será restaurada, amém? Diga assim comigo, toda a igreja assim comigo: os meus olhos estão abertos. Diga assim: meu coração está aquecido. E diga para o Senhor: Senhor, diga para Ele: Senhor, eu estou de volta. Aplaude Jesus. Oh, aleluia. Eu estou de volta. Vamos adorá-lo. Ele é o Yeshua. Ele está vivo. Ele anda contigo. Não temas. Aleluia. Yeshua, Yeshua,
Glória seja o Rei, glorioso Salvador. Pode erguer as suas mãos e ter isso para Ele. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus. Oh, o Senhor está aqui nesse lugar. Passei aqui em nosso meio, Deus. Corações frios serão aquecidos, olhos fechados serão abertos, ombros cansados serão renovados, filhos perdidos voltarão essa noite, casamentos feridos serão curados. Jesus, passei em nosso meio aqui agora, em nome de Jesus. Visita cada casal, cada família, cada marido, cada esposa, cada esposo. Amém. Diga ao Yeshua, cante a Ele. Yeshua. Ah, Jesus, vem aqui, Jesus. Yeshua. Vem aqui, Jesus. Glória seja Vem aqui, Jesus. Vem aqui, glorioso Jesus. Salvador. Aleluia. Vem aqui, Jesus. Yeshua. Jesus. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. oh Yeshua, Yeshua, Jesus, Yeshua. Cante mais uma vez, só a igreja, só a igreja. Yeshua. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Procure alguém próximo a você e ore com ele, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã. A igreja é a família de Deus. Talvez você esteja sozinho aqui, mas há um irmão em Cristo para orar com você. Agradeça a ressurreição de Jesus. Agradeça o fato dele estar vivo. Agradeça o fato dele estar vivo e de estar aqui hoje. Isso significa que tudo pode mudar hoje. Tudo pode começar a se tornar diferente hoje. Senhor, eu creio que pessoas estão crendo nisso. Estão abrindo os olhos, estão com o coração aquecido, estão com a fé renovada. Ele está vivo no meio de nós. Comece a adorar o Yeshua. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Yeshua. Ah, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus.
nome de Jesus, restaura, Pai, corações. Quero convidar os diáconos que vão servir a ceia. Aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Perto eu quero estar, meu Deus, de ti, e mais perto eu, meu Deus, de ti. Diga isso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aniquilou meu eu, o meu amado Jesus sempre cuidou de mim. E vivo não mais eu, diga isso ao Senhor, mas Cristo vive em mim. Aniquilou meu eu, o meu amado Jesus. Pega a tua mão e canta, adora o Senhor, declare. Quando eu chegar no céu, meu Pai vou abraçar. Na mesa eu sentarei, com Ele irei cear. Quando eu chegar no céu, meu Pai vou abraçar. Na mesa eu sentarei, com Ele irei cear. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E mais perto eu quero estar. Igreja, e vivo não mais eu, cante ao Senhor. Aniquilou meu eu, meu amado Jesus sempre cuidou de mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aniquilou meu eu, meu amado Jesus sempre cuidou de mim. Diga isso ao Senhor. Quando eu chegar no céu, meu Pai vou abraçar. Na mesa eu sentarei, com Ele irei cear. Quando eu chegar no céu, meu Pai vou abraçar. Na mesa eu sentarei, com Ele
Nós vamos adorar o Senhor. Os diáconos vão se preparar para distribuir. Pastora Aninha, eu quero agradecer a Deus, todos que oraram pela vida dela. Realmente a gente entende que foi uma semana de muitas retaliações, que não apenas nós, mas muitos irmãos na igreja sofreram. Nós tivemos uma sexta-feira com a mãe do Rômulo passando por um problema gravíssimo e tendo uma recuperação milagrosa. Na sexta-feira e na segunda-feira começou com a Aninha e muitos irmãos. Estamos orando pelo seu filho viver, vai dar tudo certo. Amém. Ele está saindo de lá uma nova pessoa. Então, a Aninha falava hoje para mim sobre esse período da Páscoa. O que aconteceu hoje no Sri Lanka, as igrejas sendo atacadas, centenas de cristãos morrendo. Não, é triste demais, mas não se assombre quando você lê uma notícia dessa, quando você ouvir, quando você assistir, porque é o que Jesus disse para Cleopas. Não foram isso que as escrituras disseram sobre mim e sobre a minha igreja? Então a igreja tem que se unir para orar, buscar, jejuar e se preparar para a volta de Jesus. Você está pronto para a volta de Jesus? Amém? Então nós temos que nos preparar para isso. Quero convidar a pastora Wanda e a pastora Aninha para ministrarem a ceia do Senhor aqui ao meu lado. Quero convidar os diáconos para distribuirmos os elementos da ceia. O Rei está